Bem, amigos do Guia, falamos ao vivo dos mercados. Momentinho. Vamos ver se ficou melhorzinho agora. Bom dia, Alex. Bom dia, Amanda. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Uau, bom dia. Tomar aqui meu trago de canha. A palestra é hoje à noite, tá? Eu não sei o que saiu aí dizendo palestra online, não sei, não é comigo. Não é comigo, não tô sabendo de nada. Não me avisaram. Tô que nem o corno, né? O último a saber. Não, a minha é só de noite. Tá? A minha é só de noite. De noite sou eu, tá? Palestra das 8h30 sou eu. É que parece que apareceu aí um aviso agora aí na página do Guia Invest de palestra agora. Não é, agora é o call, tá? Call matinal. Deixa eu só ajeitar um negocinho aqui que eu esqueci de fazer. E já vamos começar. Temos, como sempre, né? Temos muitos assuntos, porque afinal a quantidade de coisas que consegue acontecer em 24 horas tinha que ter mais horas, né? Tinha que ter mais horas dentro de 24 horas para acontecer tudo o que acontece. Olha que filosofia bacana. Então vamos lá, alguns tópicos interessantes. Hoje começa o Euro Summit. A Alemanha dizendo não. Saiu um boato aí hoje de manhã, faz um pouco mais de uma hora, dizendo que talvez ela estivesse disposta a negociar a questão do débito, né, da dívida compartilhada. E os mercados europeus trabalhavam no vermelho. A Itália rapidinho virou para o verde, começou a subir, ameaçou subir até acima de 1. Deixa eu ver como é que está agora. Itália, 0,33 de alta só. Itália e Espanha em alta. E eu já mostro para vocês, tá? Só para complementar aqui enquanto eu tomo meu café com graspa. Mas logo em seguida, isso saiu no Wall Street Journal Germany, Deutschland. E logo em seguida a Alemanha disse que veio, né, a mercado e disse que não é mentira, não tem nada nesse sentido. Ou seja, não muda nada, acho que a expectativa não... porque até o Euro Summit é uma reunião informal, tá? Ela é bem informal, eles se reúnem, essa aí é a número 19 ou 20, nem sei. Eles se reúnem de tempos em tempos para jogar a conversa fora. Oi, como vai, etc, quais novidades, como é que vai a família, esse tipo de coisa assim. E o mercado parece que está ansioso, né, por alguma resolução, mas não deve vir. E até eu escrevi no blog que é o seguinte, né, se o consenso é que não deve vir, então já está no preço, né? Se alguma novidade surgir, deve ser para melhor, né? Assim que eu imagino, deve ser para melhor. Como de fato foi, né, agora esse boato recentemente, mas foi só para assustar. E já dá uma noção do estado de nervo que estão as coisas, né? E interessante também que eu botei no blog, estava pensando, por que a Itália, justo a Itália que deu uma explosão aí no índice hoje com esse anúncio? É porque ela é verdadeiramente o foco, né, Agora o foco da crise nem é mais a Espanha, eu imagino. É mais a Itália. Mas a Itália tem ela é talvez o país, né, o participante mais emblemático de toda essa crise, porque, veja, a Irlanda tinha um problema gravíssimo de descontrole de contas públicas. Todos têm, mas a Irlanda em especial. Muito alavancado no setor imobiliário. Foi corrigido. A Grécia tem um problema, aliás, a Grécia tem todos... aliás, a Grécia praticamente já nem existe mais. Tá? Ela acabou. Como país, ela praticamente acabou. A sociedade está arruinada. Não sei como é que eles vão se reinventar, mas vão se reinventar.
O problema da Grécia, então, já está resolvido. A Grécia acabou, o mercado acionário lá caiu 95%, o que você espera? Tem que subir 1.500% para ser o que era antes. Pronto, acabou. A Espanha tem um problema, que é um problema bancário de origem no problema imobiliário. Então é um problema específico, tá? Está sendo combatido, está sendo resolvido. Agora a Itália não tem problema. Qual é o problema da Itália? Dívida? Dívida? Não é. Reino Unido tem dívida, Japão tem dívida, Estados Unidos tem dívida, todo mundo tem dívida. A Itália não tem problema imobiliário, não tem problema bancário, não tem só um desaquecimento da economia. Se você pega a dívida, rola ela a preços convidativos, a juros convidativos, estimula a economia, pronto, daqui a algum tempo está resolvido. Agora, por que o mercado crucifica a Itália? Justamente porque ela carrega a cruz de toda a indecisão no cenário europeu. E hoje ele é mais do que evidente, é a Alemanha contra todo o resto. Acho que até vai ser ruim se a Alemanha ganhasse a Eurocopa, né? Pensando bem. Porque provavelmente os caras vão ficar com mais raiva ainda. É a Alemanha contra todo o resto. E no fim das contas, o mundo não quer saber disso. O mundo tá de saco cheio dessa história. E eu também já estou de saco cheio dessa história, porque é Europa, lenga, e o mundo não quer saber. Para o mundo, já que a Europa resolveu ser unida, a Europa tem que ser unida. Então a Alemanha, o mundo não quer saber. Dane-se a Alemanha, vai pagar a conta, cala a boca e paga a conta. Vocês não quiseram ser unidos, vocês não melhoraram o seu PIB, não melhoraram a sua relação dívida-PIB em detrimento de toda a periferia da zona do euro, não foram os grandes beneficiados com bailout, né, com políticas favoráveis do Banco Central Europeu no começo da década de 2000, foram, então agora paguem a conta. O mundo não quer saber. Agora, infelizmente, né, as coisas não se resolvem assim. E nessa lenga-lenga, então, muito do sentimento, né, dessa questão vai sendo passado, porque afinal hoje em dia vai sendo passado para outros lugares, né, além mar, porque hoje em dia o mercado é globalizado, todo mundo depende da Europa, só que a mensagem é clara, o mundo não quer saber da Alemanha, dane-se a Alemanha, o mundo quer saber da Europa. Resolveram se unificar, resolveram ser uma entidade única, então que sejam, é isso que o mundo espera. A Alemanha tudo bem, defende o ponto dela porque ela não quer pagar essa dívida, né? Mas parece que vai ter que pagar. E o cisne negro na história, que sempre tem um cisne negro, né? Segundo a análise de alguns, inclusive falei ontem, a análise do Ray Dalio, que é um dos maiores gestores, né? O gestor do maior hedge fund do mundo, que é o Bridgewater, ele disse que, olha, numa dessas o ser humano é tão burro que uma dessas acontece o pior mesmo, por uma cretinice. E a Alemanha resolve peitar todo mundo e não paga a dívida, não assume a bronca e pronto, e aí vai para o Beleléu. Enfim, tem que estar de olho, pode acontecer. Podemos sim ter um evento tipo Black Swan, que é cisne negro, né, como 2008. Podemos, é uma possibilidade, a gente tem que estar aberto para ela. Sentimento na eurozona ruim, numa das mínimas desde 2009, né, do consumidor ruim. Agora sim, vou botar aqui, mudar um pouco o foco. Não é novidade, né? Como é que poderia ser diferente? O interessante é que em Portugal já vai em alta há 4 meses, né, o sentimento do consumidor, né? Perspectiva do consumidor em Portugal já vai em alta. Saíram alguns dados aqui, etc. Perspectiva da eurozona, zoom in aqui. De inflação, aqui é retail sales, tá? Vendas no varejo e gasto consumidor em queda, tá? Não é novidade, na zona do euro, perdão, aqui na Itália, aqui só na Itália, tá? Não é novidade, já tinha mostrado dias atrás aí, saiu de novo o dado aí parecido, frisando. Aqui é o preço consumidor, os preços pagos no varejo em queda, e aqui em laranja o que é, e a inflação, tá? Inflação de 3 meses com viés de queda, então, tem um viés de queda.
Inflação na Europa com viés de queda pode ser interessante, porque semana que vem tem reunião do Banco Central Europeu. Aí sim, o bicho pega. O economista-chefe do Banco Central Europeu, o Pride, ele já disse que cogita cortar em 0,25 o juro na Europa. O juro na Europa ele não é tão baixo como no restante do mundo, como no Japão, nos Estados Unidos, porque a Europa tem uma política de extrema aversão à inflação. Então ela sempre, por pior que seja o cenário, sempre conserva esse juro em alta aí, porque eles realmente não gostam de inflação lá. Agora pode ser uma boa porque dá margem para um corte. E o corte nessa altura do campeonato acaba sendo uma política um pouco agressiva até, né? Boa, para tentar estimular a economia. A outra coisa que está em voga e provavelmente vai ser implementada, se já não foi, o Banco Central Europeu trabalha com 3 tipos de taxas. Né? Uma que é para empréstimo em geral, que é essa que eu estou falando, que é o juro básico, e uma é o juro que o Banco Central Europeu remunera quem deposita lá a sua grana. E eles querem implementar uma política que chama negative interest, ou seja, ainda não é assim, provavelmente vai sendo implementada. Eles querem começar a cobrar do banco que lá depositar seu recurso, porque esse é um dos problemas da Europa, né? O Banco Central Europeu libera liquidez através daqueles organismos, aquela sopa de letrinha, FSM, SM, não sei o que, os bancos pegam e o que fazem? Jogam de novo para o Banco Central Europeu em busca da segurança. E aí fica o eterno loop e fica o que se chama de empossamento de liquidez. Né? A liquidez não vai para o setor produtivo, não estimula a indústria, que não estimula varejo, não estimula consumo, e aí, enfim, e aí a gente tem o ciclo negativo da economia. Deixa eu só ver aqui o que estão escrevendo. Alguém comentava lá, parará. Bom dia. Trava, tá travando? É a internet no Brasil, tá, gente? Mas não se preocupem, até a Copa tudo vai estar. A capacidade de pagar essa dívida também não é problema, Herculano. Não é problema. O pior deles é o do Japão, se você for ver. O pior deles é o do Japão. É uma dívida que tem aí a relação dívida-PIB do Japão. E a do Reino Unido é muito maior que a da Itália. Muitíssimo. Até eu tenho jogado em algum lugar aí os gráficos que comparam. Claro que eu não fico decorando o número, não tenho. Mas isso eu sei, que a da relação dívida-PIB do Japão e do Reino Unido é muitíssimo superior à da Itália. A grande diferença é que é o seguinte, né? O Japão, a moeda é o ien, e a Inglaterra, o Reino Unido, né? A moeda não é o euro. Então, eles teriam a capacidade, em última instância, de imprimir toda essa dívida. Seria o recurso, assim, né? De última instância. Coisa que a Itália não tem, porque a moeda da Itália não é ela que imprime. É a União Europeia, é o euro. Bom, enfim, já falei demais até em Europa, e eu estou de saco cheio de Europa, eu não queria falar em Europa, eu queria falar em Brasil. Só complementando, saiu o desemprego na Alemanha, veio em alta, aí, né, leve alta, em terceiro dia, só para vocês verem, esse aqui é o desemprego calculado, né, a linha preta pelo Bundesbank, que é o Banco Central da Alemanha, praticamente estável, e do Instituto ILO um pouquinho ainda descendente, né? Só para vocês verem que interessante. Na Ásia, antes de focar no Brasil, tivemos mercado generalmente de baixa, destaque aí para a China, que caiu 1%. A coisa lá não está fácil também, né? Apesar do eterno esperança por estímulo, né? Mais estímulo, vai ter estímulo, não vai ter estímulo. Agora, o curioso da China é que é o 6º dia de queda, foi lá, né? Mas as ADRs em Nova York chinesas subiram pelo 2º dia, tá aqui o gráfico, ó. Tem até um tiquezinho para cima aqui, ó. Isso é interessante, né? Eles têm 55 ADRs lá. É interessante, eu achei.
que geralmente serve até como ponto de inflexão, né? Ponto de inflexão. E é uma coisa que eventualmente dá para cuidar aqui. O comportamento do mercado brasileiro às vezes nem sempre reflete, e vice-versa, né, o comportamento das empresas brasileiras listadas à bolsa. Falando de Brasil, então, ontem tivemos mais um dia ruim, o que não deixa de ser interessante, porque ontem foi o segundo dia que, de certa forma, os mercados meio que subiram no exterior, né, e só aqui que caíram. No primeiro, tem um carro de som aqui, tem um pipoque fazendo barulho aqui, espero que vocês não estejam ouvindo. Mas no primeiro dia, o foco era então a Petrobras e a atrapalhada do governo, aquela questão que a gente já debateu aqui bastante, né? Ontem foi a OGX, né, que fez água no poço dela lá, esperava 15 mil, vai tirar 5 mil só, então uma queda de 25%, a OGX não tem um peso desprezível no índice, então um dos comentários que está lá no blog é que eu tenho, bom, aqui eu vejo o índice futuro, tá? Eu não vejo Ibov nesse gráfico aqui, que vocês estão vendo. Mas eu imagino o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A pergunta, e é uma pergunta, obviamente que eu não tenho a resposta, né? Mas a pergunta é a seguinte: se não houvesse a Petrobras nesse dia aqui, com uma queda de quase 10%, né, e um volume absurdo, e se não houvesse OGX aqui, e Petrobras de novo, que caiu mais um pouquinho, provavelmente o mercado estaria todo posicionado um pouquinho mais em cima, ainda dentro, quem sabe, né, da zona de conforto, né, que a gente vem delineando, vem imaginando que seja essa parte lateralizada aqui, ó. Tá? Ela chegou a subir aqui. Aqui deu uma escorregada para baixo no Bear Trap, né, armadilha do urso. Depois fez um movimento quase inverso para cima, isso costuma acontecer. E agora vai replicando esse movimento aqui. Tá? Mas assim, ó, dentro dessa minha ótica, né, dentro dessa minha lógica, que eu não sei se está correta, eu poderia, quem sabe, puxar tudo isso aqui um pouco mais para cima, né? E agora hoje tem uma outra questão que vai bater aí, né? Vamos até fazer uma palhinha, porque não é bem o momento, mas vamos ver. É a questão dos bancos, né? Ontem, na calada da noite, a Moody's passou a tesourada nos bancos brasileiros. E, nada demais, ó. Provavelmente já estava precificado. A dúvida era essa, né? Por que teve essa queda aqui grande nos bancos brasileiros nesses últimos dias? Eu estou vendo aqui só Itaú, tá? Para generalizar. Daí, assim, né? O analista de retrovisor é a coisa mais fácil do mundo, né? Ele olha e agora explica. Isso aqui foi pela perspectiva, provavelmente, né? Perspectiva de aumento da inadimplência, etc, etc, que foram os dados que o Banco Central divulgou nos últimos dias. Inclusive, 1 em cada 3 cartões de crédito já está em default, né, que é o patamar é sempre 90 dias, né, para computar. E agora, então, também dá para explicar pela perspectiva de downgrade. Pronto. Trabalho fácil esse, né, analista de retrovisor. O fato é que, aparentemente, eu deveria ver assim até, né, o índice setor financeiro, ó. Tá até com um viés levemente ascendente. Bom, era uma dúvida que nós tínhamos para o mercado, né, o mercado em geral, panorama geral, parece que vai sendo respondido agora. O downgrade, acho que, de certa forma, já estava meio precificado aí no setor bancário, tá? Não quer dizer que não vai cair mais, tá? É bem diferente. É bem diferente uma coisa da outra coisa, tá? Muito bem, voltando lá para o nosso mercado. Eu acho que essa medida é para o povo meter a mão nesse dinheiro no Brasil e tapar o sol com a peneira. ADR, o que é ADR? Herculano? ADR são recibos de ações brasileiras negociadas na bolsa, tá?
Como é que eu vou explicar isso? Na prática é o seguinte, você tem as mesmas ações aqui na prática, tá? Sem explicar o mecanismo, porque não é ação direta, é um recibo. É meramente um recibo. Mas na prática como se fossem as ações. A Petrobras, Vale, Gerdau, Ambev, Lojas Americanas. Lojas Americanas tem? Não me lembro. CPFE, a maioria das grandes empresas no Brasil tem as suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. Quer dizer, o investidor estrangeiro que quiser comprar ações brasileiras nem precisa vir aqui abrir conta no Brasil, etc. Ele pode comprar direto lá. É precificado em dólar mesmo e negocia na Bolsa de Nova York. Tá? Isso é um ADR. American Depositary Receipt. É recibo de depósito, né, americano. E muitos outros países têm também isso, né? Empresas da China têm suas ADRs, empresas europeias, do Japão, enfim, de todos os lugares. Do México, a Pemex, né, a petroleira do México tem, a YPF tem, etc. E assim vai, né? O que acha que a Dilma está fazendo? É isso que eu queria discutir. Questão de gastar 8 bi no mercado interno para estimular a economia. Eu acho que isso e nada é a mesma coisa. Até porque esses 8 bi aí, segundo eu li, iam ser gastos de qualquer forma. Ela está só adiantando, né? É mais um puxadinho que a Dilma tenta fazer aí. Não é a Dilma, né? É o governo como um todo. A gente tem que pensar que é o governo como um todo, né? É Dilma, é Manteiga, é Pimentel, é toda a catrefa. Toda essa gente aí, né? É mais um puxadinho, não serve para nada. O que é 8 bi? 8 bi em nada é a mesma coisa. O engarrafamento em São Paulo por ano custa 3 vezes mais que isso, até mais. O paulistano perde 1 mês de trabalho preso no trânsito em São Paulo. Calcula isso em termos de PIB. Porra, não era melhor pegar essa grana toda e construir de uma vez mais 5, 6 linhas de metrô? Pelo amor de Deus, né? O problema do Brasil é esse. O Ricardo Amorim ontem fez um ensaio e publicou. O Brasil não tem visão, nunca teve, parece que nunca teve. Ele vai se adequando, as coisas vão acontecendo e ele vai tentando contornar a situação do jeito que dá. Há poucos dias atrás, o próprio discurso do governo é que o Brasil estava imune à crise. Imune. Já não é o que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai tomando medidas para tentar estimular a economia. Começa a bater o desespero. Vem pibinho aí, isso aí é quase certo, vem pibinho. Vem pibinho. O Guido Mantega chamou a projeção do Credit Suisse de piada. O Credit Suisse disse que ia crescer só 1,5%. Olha, Guido Mantega, me desculpa, mas entre o Credit Suisse e o Mantega, enquanto Mantega no governo, bem frisado, né? Enquanto Mantega no governo, que uma coisa que eu quero ver ainda, e se Deus quiser eu vou ver, é o Mantega na iniciativa privada. Eu vou te ver, Mantega, na iniciativa privada. Eu quero ver. Quero ver o Mantega numa consultoria privada, depois que ele sair do governo. Eu quero ver o discurso dele e quero comparar. Porque governo é governo, né, gente? Governo é propaganda, então... inclusive ontem saiu, tá lá na sessão sala de imprensa. Governo, 2 pontos. Crise é só no noticiário. Então tá, né? Então tá. O povão, eu sou o povão, né? Eu leio, eu acredito no governo, então. Então não vai ter crise. Agora, o que eu queria discutir, faz tempo, mas ninguém pergunta, ninguém aborda, né? É o seguinte, vocês viram que semana passada, é o mesmo discurso do Lula em 2008, isso aí, Renato. Marolinha, né? Marolinha. O Lula teve uma sorte desgraçada, né? Que ele pegou 10 anos de crescimento vertiginoso no mundo, e aí o Brasil tinha a faca e o queijo na mão, né? Na verdade tinha o queijo, que era commodities. Mas enfim, isso é papo para outro momento. O desemprego, gente. Semana passada saiu o dado do IBGE, 5,8%. Ninguém comentou, mas ficou lá na sessão sala de imprensa, está escancarado. A GX cai mais 6%.
Daqui um pouco fica bom de comprar, hein, gente? Porque a empresa não vai quebrar. Quebrar não vai. Daqui um pouco as perspectivas se ajustam ao preço, né? Mais ou menos assim que a gente tem que pensar. A gente não pode ser emotivo nessa hora. Mas enfim, também, esquece. Vamos voltar para o desemprego. 5,8, acho que, se não me engano, é a marca mais baixa. Né? O que vocês acham disso? Desemprego na marca mais baixa e a economia patinando há praticamente um ano aí. Como é que você explica isso? Eu vi vários economistas e ninguém conseguiu explicar. Ninguém conseguiu explicar. Ficou tudo no campo das hipóteses. Uma que eu bem me lembro é o seguinte, que talvez o problema é que com a falta de especialização, né, do trabalhador do Brasil, que é um outro problema crônico, né, não tem educação, as pessoas não são educadas, quer dizer, mal e mal sabem ler e escrever. Para apertar 2 botões, a empresa precisa contratar 2 caras, porque se você der a tarefa do cara tomar a decisão de apertar um ou apertar outro, ele não vai saber fazer. Então você tem que contratar 2 e um aperta um e o outro aperta outro e pronto, e aí não tem erro. Seria mais ou menos isso, né? Que a baixa qualificação estaria fazendo com que as indústrias precisassem empregar mais gente, mais pessoas, né, para fazer tarefas que até não são tão simples, mas que não dá para dar para pessoas menos qualificadas. Essa é uma das hipóteses, né? Foi a que eu achei mais interessante. Mas não deve ser isso, né? Não deve ser isso. Mas, assim, de fato, ninguém consegue explicar. As empresas estão reduzindo turnos, as empresas estão dando férias coletivas, a indústria automobilística está encerrando aí alguns turnos, exatamente isso que eu acabei de falar. A Randon aqui também, enfim, as quedas estão caindo, as encomendas estão caindo. Aí vem o PAC das encomendas, né, o PAC dos equipamentos. Enfim, é um dado interessante, né? O momento atual do Brasil. Acabou de sair o Banco Central, o Banco Central está projetando aí um crescimento baixo por um período razoavelmente longo no Brasil. E segundo o Ministério da Fazenda, o ano que vem é pelo menos 4,5%, né? Talvez os mesmos 4,5% que eram para ser esse ano. Então vejo que coisa engraçada. Eu acho não, né? Isso está escancarado, não é novidade. Não só o Brasil, mas o mundo está careca de saber. Até o economista da Índia falou aí ontem que o Brasil precisa de infraestrutura, tem que investir em infraestrutura. Quer dizer, fala alguma coisa que a gente não sabe. Mas está aí. Não, o governo vai comprar armário, vai comprar ambulância, vai comprar micro-ônibus, vai comprar... É isso. Sabe qual é o impacto disso? Calcularam ontem, parece que foi a Fiesp, alguma das federações da indústria, aumento de 0,12%. É esse PAC das encomendas, tá? Então, essa é a situação. Agora, voltando para o mercado, a coisa mais interessante é que provavelmente alguém já imaginava tudo isso de antemão, né? Alguém já imaginava tudo isso de antemão. Obrigado. Saúde. E provavelmente esse alguém foi vendendo lá no topo, né? Eu vou imaginar que sempre tem alguém mais esperto que eu e sempre tem alguém que sabe mais que eu, que entende mais de economia, que entende mais de mercado, que entende mais de fluxo, que entende mais de ciclo, que entende mais de juro, que entende mais de globalização, que entende mais de tudo. É isso que eu vou imaginar. Deixa eu aumentar aqui. O que vocês estão vendo aqui, ó, não é nem o Ibov, que aí eu já mato 2 coelhos com uma pedrada só. É o Ibov dolarizado. Ou seja, é o Ibov medido em dólar. Porque é assim mesmo que o estrangeiro vê, né? O mercado brasileiro. Ele faz as suas contas em dólar. E ele tem, do topo até agora, uma queda de 35%.
Se eu fosse ver o Ibov em reais, isso seria, acho que hoje praticamente 20 e poucos por cento de queda do topo, mais ou menos isso. Também não importa o número exato, mas enfim, vamos arredondar para 20, caiu 20%. Caiu 20%. Essa desaceleração toda, eu não posso deixar de imaginar que já não estivesse precificada desde lá do topo. O que eu tenho que começar a ver agora, partindo da premissa que o mercado, né, o mercado, digamos, imaginário, virtual, fantasioso das cotações, que é uma maneira de pensar, né, que ele fica fora da vida real, ele é fora da vida real. Na vida real, a gente está vendo agora, né, a desaceleração, agora estão demitindo, agora estão suspendendo o turno. Mas na bolsa, isso de certo já está há muito tempo precificado. Daqui um pouco, se não tivermos um evento do tipo Black Swan, quem sabe não está na hora de tentar antever a reversão do ciclo. Fica uma ideia aí, né? Se eu considerar o gráfico dolarizado do Ibov, agora ele acabou de perder os últimos dias o último topo, com o dólar testando lá. O dólar ontem teve o 6º dia de alta e já vai tendo mais um hoje, são 7. Eu tenho o Ibov, o Ibov para baixo, né, que é o numerador, o divisor, o dólar para cima, porque eu estou vendo Ibov dolarizado, Ibov dividido pelo dólar. Um cai, o outro sobe, o resultado desse quociente cai mais, né, é menor. E ele perdeu aqui o último fundo nesses últimos dias, está aqui, ó. Perdeu o fundo em, deixa eu ver aqui, 25 mil dólares. Perdeu o fundo. O próximo fundo dele, que foi um patamar em que o mercado achou o Brasil extremamente convidativo, e quando eu digo isso, é o dinheiro grosso, né? É o dinheiro grosso, é o dinheiro que vem de fora. Isso foi em 24 mil dólares. Falta cair 1.000 dólares. O Ibov falta cair 1.000 dólares, né, a precificação dele. 1.000 pontos, né? Para que de repente alguém comece a se entusiasmar aí. De repente. Talvez não aconteça. Talvez seja mais lá fundo. Vai saber, né? Em 2008 era 13.500 dólares só. Pancadão, né? A queda em 2008, Ibov dolarizado, sabe quanto foi? 72% de queda. Praticamente desmancha o país, né? Engraçado isso. Mas enfim, de repente dá um ponto de reversão aí, ó, estocástico sobrevendido, etc, etc. Tá? OGX cai -6. Bom dia, Maria. Quem é vivo sempre aparece. O Paulo comentando que para entrar no elevador tem que ter alguém para apertar o botão para você. Mais ou menos isso, né? O povo está endividado, não consegue comprar tanta coisa, tirando que são empregos ruins, o povo só está comprando coisa de fora. Endividamento e explicação, em parte sim. Não sei se o problema é aí ou na empresa. Provavelmente é aí, tá, Adelson? O Adelson não está conseguindo atualizar. Às vezes acontece. Às vezes eu transmito aqui no outro computador que eu tenho para me ver, eu mesmo não me vejo, trava. Então a velocidade de transmissão, de certa forma, é diferente da velocidade de recepção. Parará. Então a questão é essa, né? O modelo econômico do Brasil, de expansão da economia do Brasil, ele está muito focado nos últimos tempos, isso também não é novidade, não estou eu aqui reinventando a roda, e isso até inclusive não eu li e venho lendo. E se eu venho lendo é porque deve estar mais do que batido aí no mercado, né? É uma tecla mais do que apertada, reapertada. Modelo extremamente focado em consumo, numa base de consumidor que não tem tanto recurso, que não tem tanto crédito, que se endivida. O que falta é infraestrutura, de certa forma, falta infraestrutura. Mas enfim, voltando para o nosso mercado, para a parte que interessa,
Índice futuro vai testando um suporte, tá? Região de 53 mil pontos. No diário está aqui, querendo estacionar. Estou vendido em BOVA11 desde aqui. Dependendo do que acontecer aqui, se o mercado começar a querer voltar para cima, eu zero a BOVA11 sem problema nenhum, estou ganhando, é o que está fazendo a contraparte com os mercados que eu estou perdendo. Deixa eu tirar aqui e vamos ver o dólar. Não esqueçam da palestra hoje, hein? Aliás, vou botar o link aqui do curso, tá? Vocês têm que votar. Quem não votou ainda tem que votar. É para escolher a melhor hora, carga horária, melhor dia, quantos dias, etc, etc. Tá aí. Isso aí, a Maria de Souza traz um dado de ontem no mercado. Capital Goods, né? Ordens do Capital Goods. Bens de capital, Estados Unidos subiram ontem, foi o dado de ontem. Isso é muito bom, subir. Acontece, Maria, que no último ano esse número está meio que mais ou menos estacionado. E a situação nos Estados Unidos é a seguinte: as empresas têm muito caixa, e quem sabe estão começando a investir, né, justamente em bens de capital, né, que é um bom proxy aí para tomarmos o desempenho da economia como um todo, né. A recém estão querendo se estimular, e boa parte da falta de estímulo pode ser com o receio da economia global, que é natural. Se você fosse empresário, você provavelmente estaria com receio de tomar qualquer decisão de investimento nesse momento, né? Não sabe se o euro vai quebrar, não sabe se, enfim, você não sabe nada. Você quer ter um panorama um pouquinho melhor, tá? Então é um ciclo, né, que mais ou menos se perpetua. O curso é pago? Não sei, Maria, vou ver ainda, não pensei nisso, né? Tem que ver se... ontem pouca gente tinha votado, então tem que ver se tem interesse. Uma das formas de eu ver se vai começar a ter interesse é com a palestra de hoje, né? Se a palestra de hoje tiver bastante gente, de repente sai o curso. Eu gostaria que saísse o curso, tá? Vamos ver. Bom dia, Durão. Então tá, gente, vamos lá, que acho que já passamos da nossa meia hora, como é de hábito, 37, 38 minutos. Sim, temos que ver o dólar, né? Dólar N está vencendo o contrato e ele vai forçando a alta. Interessante. Ou o Banco Central mostra logo a que vem, ou, né? 2,088 agora, né? A máxima foi a partir de 2,10,5, 2,10,5, né? Você acredita que pode ter meio centavo, mas tem meio centavo. R$2,10 e mais meio centavo. Essa foi a cotação. Não foi a cotação máxima, mas foi a cotação que a partir dela o mercado aparentemente refugou, tá? Porque no outro dia abriu em alta e aí então o Banco Central entrou vendendo pesado e levou o preço para baixo. Então seria a cotação que eu ficaria mais de olho, 2,10,5. E isso no contrato N. Depois, segunda-feira, a gente ajusta para o contrato Q, que vai ter liquidez plena a partir de segunda-feira. Interessante ver aí, hein, o panorama nesse sentido do dólar. Aqui eu tenho um indicador que saiu ontem nos Estados Unidos, é um indicador que o Chicago Board of Options Exchange calcula, que ele chama de skew, indicador de distorção. É uma coisa que era para ser mais ou menos parecida como o VIX, né? É um indicador para tentar medir medo, etc, etc. Mas o histórico dele, ele até costumou funcionar, tá? De certa forma, nos últimos tempos.
porque quando você tem patamares baixos, como ele alcançou ontem, você tem a probabilidade, é isso que ele costuma calcular, a probabilidade de um evento Black Swan muito cisne negro, né, um evento raro, e isso, Black Swan é todo evento acima de 2 desvio padrão, que seria lá um evento à moda gaussiana, que a gente sabe que não se aplica no mercado, porque o mercado não consegue ser traduzido por uma distribuição normal gaussiana, ele é feito por eventos frequentes, anormalmente frequentes, mas enfim, se tenta medir isso, e ontem o dado é computado com um mix lá de opções de compra e venda. Eu não sei direito como é que é esse cálculo aí, também não interessa. O que importa agora é que ontem bateu nos patamares mais baixos aí, nos últimos tempos, então o mercado não está antevendo, essa seria a interpretação, não está precificando um evento do tipo Black Swan, né? Um evento tipo anormal, ou seja, nem uma alta brusca, nem uma queda brusca. Pior seria a queda, né? Alta brusca todo mundo gosta, menos o vendido, mas é raro as pessoas estarem vendidas. Aqui, recentemente não, mas no começo do ano, ele precificava a probabilidade de um evento Black Swan, grande, tá aqui, ó. Acabou não acontecendo, ele foi acontecer bem lá adiante, ou seja, não é lá um dos melhores indicadores, mas fica aí para vocês o registro, né, já que o intuito desse call é justamente a gente discutir coisas de mercado, e para quem não conhecia, então, muito prazer, esse é o Skill Index do Chicago Board of Options Exchange, mercado, prazer, Skill Index, prazer, então tá aí, conheçam, saibam que ele existe, e ele aparentemente não está precificando nada de anormal. Muito bem, com isso eu finalizo aqui o call, acho que não tem nada a mais. Gráfico dólar da previsão, pelo menos tendência até o fim de agosto. Não entendi, Paulo, a tua pergunta. Nós vimos ali o gráfico dólar, tá? O dólar contrato julho, que encerra amanhã. O dólar agosto é o dólar Q. Eu teria que ver o dólar Q, que não tem tanta liquidez hoje, porque o mercado está justamente fazendo a rolagem. Quem está posicionado no contrato de dólar agora vai ter que trocar, se quiser ainda ficar posicionado, né, quer seja na compra ou na venda, para o contrato agosto. O contrato agosto encerra em 31 de julho. Tá? Eu não sei se foi esta a pergunta. A tendência é de alta, está sendo de alta, né? Não quer dizer que vai ser sempre de alta, uma hora ela vai mudar. Então vamos ver lá o nosso dólar, ela está sendo de alta porque ela está sendo marcada por topos e fundos ascendentes, tá? Ó. Só que ultimamente eu tenho fundos não, eu ainda tenho fundos ascendentes, né? Comparativamente ao último fundo. Só que o mercado está meio de lado, né? Num clássico sinal de que está esperando alguma coisa acontecer. Quer dizer, ou isso aqui, o que o mercado está justamente questionando é o seguinte, ou essa faixa de preço aqui que vai de 1,98 mais ou menos, até 2,10, ou ela foi excessiva, né, e a tendência, então, quem sabe, uma hora é devolver grande parte dela, inclusive até vir para baixo do 1,98, 2 pila, vamos dizer. Ou ela pode ser prenúncio de que algo mais grave pode estar para acontecer. Tá? Uma das duas. O mercado está trabalhando uma tendência de longo prazo de alta, mas dentro de uma acumulação. Quer dizer, essa tendência de alta está sendo questionada aqui. Ou ela foi de mais, ou ela foi de menos. Esses seriam os cenários principais. Ou ela vai ficar sendo questionada ainda por um bom período de tempo. Também não se descarta, é a terceira hipótese.
Aí o dólar fica aqui, nessa lenga-lenga, tá? Seria isso mais ou menos. Respondi? Como foram as vendas de papéis do Tesouro do Zeu? Eu não prestei atenção. Eu sei que os yields estavam em queda. O mercado ainda é tomador lá. Ontem, pelo menos, né? Consegui derrubar meu café em cima da minha conexão USB. Parabéns. Agora eu vou ter um curto-circuito aqui, vai pegar fogo, meu micro, e aí meu dia vai estar completo. Brincadeira. Muito bem. Vamos encerrando aqui, já nos estendemos. 61 viewers, acho que o pessoal não está gostando. Ontem tinha mais. Mas o cara tagarela é assim, né? Ele vai indo, vai indo, vai indo. E aí espanta a freguesia. Muito bem. Exatamente, Maria. Daqui um pouco estoura tudo aqui. Já estou vendo fumacinha sair aqui do meu USB. Bom, vou encerrando. Eu já volto já com o call de ativos. Obrigado.